Hoje o vídeo vai ser para falar sobre Berserk. Mas não vou narrar os acontecimentos principais ou criticar aquela animação terrível de 2017. Acho que tem um 3D travado e um puta som de panela batendo quando o Guts ataca os oponentes. Hoje eu quero falar um pouco sobre um personagem que eu acho muito foda e ele é muito importante pra trama de Berserk, o Trollcave. O personagem em questão ele aparece quando o bando do Falcão tá prestes a invadir um castelo em Midland. Griffith segura seu berrelite sem saber que mais pra frente vai ser o amuleto de sorte dele na batalha. Logo depois aparece um mensageiro e fala sobre a guerra, guias, estratégia, estão esperando ordens, fala sobre o cerco, mas comenta sobre um soldado que está impedindo todos de passarem. E em seguida ele fala um nome que vai gelar a alma dos seus companheiros de batalha que estão ali presentes. Conhecido como Nosferatu Zod, um guerreiro que alegam ter matado centenas de homens e que já viveu várias batalhas, já morreu, só que aparece vivo de novo, e suas histórias são contadas há mais de 100 anos, por isso que o chamam de Nosferatu. Para quem não sabe, Nosferatu é um sinônimo de vampiro, ou não morto, um ser que não pode ser suportado, um portador da peste, da morte. Se vocês assistiram o filme mais recente do Nosferatu, vocês reparam ou lembram que ele traz rato, traz doença, deixa a população da vila lá, daquela minazinha que ele tá doido pra dar uma chupadinha, doente e louco. Guts, ouvindo aquela história toda, aquela choradeira, fica puto, fala que é uma vergonha, só que logo em seguida aparece um soldado ferido, que é um cara chamado Dilos, o único sobrevivente dos que vieram antes do bando do Falcão. Como o Guts é o comandante, ele parte para o interior do castelo ali e se depara com uma pilha de corpos, gente mutilada, homens que ainda expressam em suas faces o horror que presenciaram antes de morrer. Como uma estátua, ficaram petrificados ali, talhados com pânico. Na frente de uma pilha de corpos, uma criatura segurando uma espada curva em uma das mãos, na qual soldados estão empalados, e na outra está enfiada dentro da boca de um corpo. E para deixar tudo isso mais bizarro, mais tenso, o filho da puta tá nu, peladinho da Silva. Se você assistiu o anime, você vai lembrar que eles colocaram uma calça no Zod. Eu achei isso de péssimo gosto. Não que eu queria ver o monstrão pelado ali, mas por amenizar a selvageria daquela cena. Embora houvesse uma pilha de corpos ali, um homem nu naquela situação mostra o quão bestial é o oponente que o Guts ia enfrentar. Sabe, tipo, caralho, o cara tá pelado no meio de um monte de cadáver. Que bizarro, que tenso, que cruel. Guts, ao olhar de perto, é automaticamente mogado pelo shape de Alpha de Nosferatu Zod, que farmou aura por muito tempo. Não, brincadeira. Mas o nosso amigo se sente intimidado pela monstruosidade que surge raivosa em sua frente, né? Porque o Guts ele tem 2,4 metros de altura e o Zod consegue ser muito maior que ele, tanto na proporção de altura quanto dos lados. O cara é um homem, uma máquina, uma jaula investada. Enfim, o caldo ferve, a porrada estanca, aquela tensão entre o homem da espada grande e o monstrão pelado começa a aumentar, daí quando está um ataque, pau, e machuca o Zod, que fica espantado por fazer muito tempo que ninguém feria ele, e vendo que seu oponente é alguém habilidoso, o Zod se transforma naquele ser que eu acho muito foda,
aquele híbrido com pata de bode, corpo de gorila, cabeça de leão, tigre, sei lá, cachorro, uma mistura de tudo quanto é fera, com aquele chifrão colossal, sabe, na cabeça dele. Uma parte do bando do Falcão junto com o Griffith aparece e tá com uma flecha no Zod que não faz nem cócegas. Daí ele dá uma lapada no Guts, que é arremessado para longe, arremessado, não ameaçado, vai ficar assim pra longe. Alguns soldados são dilacerados brutalmente. Griffith socorre o Guts, né? Porque para ele só o Guts que importa. Os dois bolam a estratégia ali, dão um ataque, arranca o braço do Zod. E o monstrão, ao invés de ficar tipo, caralho, meu braço, mano, é meu braço. Ele fica todo, ai, nossa, legal, vocês me feriram, nossa, fazia tempo que eu não me divertia tanto assim, nossa, que maravilha, nossa, que legal, gostei, vamos repetir isso na sexta, não, pra vocês não vai ser sexta, que eu vou falar com vocês. E aí o Zod fala, esse dia é maravilhoso. O Zod é o tipo de personagem que vive pra batalhar, tanto que ele, ao decorrer da história, ele aparece várias vezes e cria uma certa admiração por Guts, porque o Guts está sempre ali lutando, se superando, tentando ser mais forte, e o Zod tem aquele lance de honra. Ele vê que o Gustavinho é um personagem digno, assim, pra sair na mão com ele. E, sei lá, pra quem assistiu o Yu Yu Hakusho, é meio Toguro das ideias, sabe? Procurando alguém forte pra lutar e tal, ele acaba com ele, não sei, só estou teorizando. Em um determinado momento, o Griffith cai e faz com que seu berrelite fique exposto. O Zod olha, dá aquela manjada no berrelite e faz tipo Bender. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ele sabe o que o berrelite significa. Ele sabe o que vai acontecer. Ele se prepara para ir embora. Daí ele olha pro Guts e dá um conselho. Fala, garoto, se esse cara aí é alguém que você gosta, se afaste dele. Cria uma puta de uma azazona e vai embora. Essa parte é bem no começo de Berserk. Se você ignorar o arco do espadachim negro, que é antes, não, é depois, que é no pós-eclipse ali, quando o Guts ainda tá revoltadão, querendo vingança, tanto que os apóstolos ali que ele caça no arco do espadachim negro são os apóstolos que estavam no eclipse, aquelas sucubas do comecinho, você vai ver lá pra frente. Eu não vou dar spoiler aqui, mas ela aparece numa situação lá no eclipse, já dei, enfim, mas é uma cena bem impactante. E se você dá uma analisada, até então o Guts não tinha encontrado nenhum ser sobrenatural, nenhuma criatura monstruosa, um apóstolo, um demônio, nem nada. Ali o Miura dá o tom do quão escuro vai ficar a obra. Zod impacta tanto o Guts psicologicamente que ele tem uns pesadelos, tem um pesadelo com o Zod ali, projeta ele num trauma de infância. Eu não vou falar o que é, quem já leu sabe, quem não leu vai procurar ler, porque não mostra no anime, talvez naqueles edits nojentos de TikTok que a galera gosta de ver. E ele pensa no que foi dito na batalha lá com o Zod, ele começa a refletir sobre suas atitudes, ainda mais em respeito ao Griffith, que ele já tinha conquistado a lealdade, a amizade. O Guts era um cara cheio de trauma, gostava de tocava nele, etc. E essa parte é o que dá o tom, de novo, tom de melancolia. A gente, porra, fica, caralho, mano, tava tudo tão ok. Pô, que o Guts foi questionar o Griffith, tipo, podia ficar ali e tal. Enfim, no mais, o Zod é um personagem de Berserk que é um dos que eu mais gosto, pra ser real.
muito pela sua aparência humana ou de apóstolo, também por ele ser recorrente, como eu já falei, e ficar falando umas frases de efeito, umas frases impactantes ali para dar uma noção pro Guts do que vai acontecer e dar uma noção pra gente do que vai acontecer. Ele é tipo meio que um narrador, sabe? Um personagem ali que tá dando umas pistas, umas dicas pra gente não ficar perdidão. E é isso, se você viu esse vídeo, curte, comenta, compartilha, me xinga aí, faz qualquer coisa, mas mostra uma reação para esse meu trabalho ter valido a pena. Ainda estou aprendendo a ler roteiro e falar, às vezes o cara quer falar alguma coisa, acaba me embolando. Tem essa questão do óculos, que eu uso o óculos escuro, né, porque a luz fica me atrapalhando a gravar, ele tem que ter luz, enfim. É isso, galera. Valeu.